Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com a doutora Nazaré Araújo, pré-candidata a deputada federal pelo PT, ela é procuradora do Estado, e também com Maria Santiago, que representa aqui as mulheres do Movimento Negro, né? MNU, Movimento Negro Unificado. Vamos às manchetes do portal riobranco.net, que destaca o seguinte, olha só, entrevista. Ex-prefeito de Rio Branco, Socorro Nery, fala sobre educação, projetos realizados durante o seu mandato e cenário político do Estado. Temos mais outra aqui, currículo e competência. Em substituição a Adriana Lobão, Ana Beatriz de Assis assume como secretária adjunta de saúde. E a outra aqui é o seguinte, uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação serão obrigatórios na Expo Acre 2022. Ok? Aí, o governo do Estado tentando combater, então, uma possível nova onda, né? Possível quarta onda da Covid. É importante. Fala de campanha, de pré-campanha, mas a campanha também precisa ser da vacinação. Essas duas campanhas ao mesmo tempo, né? Tem que fazer. Doutora, fique à vontade, então, para responder a pergunta feita na virada do bloco. Na sua opinião, olha, qual o maior desafio nesse caso? Mantermos aí o que aí está, 77, olha, na Constituição éramos 26 apenas. Ou lutar de forma ainda mais ousada para buscarmos algo melhor? Eu penso que não são hipóteses que se excluem, elas se somam. Sim. Legal. No nosso tempo, no tempo de agora, em que a gente vê algumas agressões tão fortes, né? Sim. Às mulheres, aos grupos que ainda não têm as suas garantias dentro da nossa sociedade. E eu fico pensando, sabe, Muniz, por que isso? O Brasil é um país tão grande, tão maravilhoso, tão alegre. Por que tem que fazer uma coisa ou a outra? Por que para mim, é o homem e a mulher. Sim. São os dois, eles podem mais, está na fala de tantas pessoas, né, dos democratas dos Estados Unidos. Quando uma mulher pode, um homem também pode, na mesma sintonia, na mesma consideração, um casal cria seus filhos melhor, né? Com Seja certeza, em que tipo de família nós a imaginemos. Quando dois podem, né? É bíblico, está lá. Por que não dar a força para esses dois que estão no lado a lado, que querem dignidade, querem respeito, para estar dentro das suas casas ou para estar no seu ambiente de trabalho, né? A gente precisa colocar isso. Claro que a gente luta, né? Nós fazemos, nós compartilhamos as nossas ideias, mas a gente quer manter o que tem, óbvio, e também traçar o sonho aqui na nossa atitude, né, Santiago, do real, para isso se amplificar, para ampliar. Quando eu trago 3 pessoas comigo, eu estou ampliando a visão desse mandato, eu estou fazendo compromisso com causas que são sérias dentro da sociedade brasileira, né? Nós precisamos olhar para essas pessoas que querem o seu lugar ao sol. Por que não, né? Então, assim, fazer aqui o caminho para manter o que nós já temos, mas pensando sempre que é possível fazer, ampliar essa possibilidade. Doutora, afinal, em algum momento, seja como procuradora ou como vice-governadora, e governadora também em exercício algumas vezes, muitas vezes, digo, a senhora assumiu, a senhora já se sentiu, digamos assim, discriminada por ser mulher? Sim. Como é que a senhora reagiu? Uma vez eu cheguei com o doutor Manchini, que era o procurador-geral, né? Eu cheguei dentro de uma reunião e eu era corregedora, né? O doutor Manchini. Então, e aí a pessoa que estava com ele, né? Ele era o procurador-geral? Ele era o procurador-geral, a gente estava numa reunião fora do estado, eu estava representando a corregedoria, era um encontro de corregedores gerais e tudo, e tal. A pessoa olhou para mim e tal, olhou e disse assim,
você é a secretária do Dr. Mancini? Né? Já foi me passando ali as coisas. E eu falei, olha, eu posso até anotar isso aqui para você e tal, mas eu sou a corregedora geral. Meu Deus, uma corregedora geral, mulher no Acre? Exato. Né? E tem essa coisa muito, né? Quando a gente chega, às vezes, nos locais, você chega também sofrer essa discriminação. Agora, por ser do Acre também, né? Aquela coisa, a pessoa chega em São Paulo, meu Deus, você é do Acre, eu preciso ligar agora para o meu filho para fazer aqui uma fala. O Acre existe, encontrei uma pessoa do Acre, eu falei, que daí tem seu filho? Aquela coisa bem assim, né? Muito discreta, mas também já fazendo, né? E, por exemplo, quando eu cheguei na política, não vamos contar o santo, a gente só conta o milagre, né? Eu falei, eu queria que você fosse comigo ali, eu ainda não tenho muito, né, conhecimento e tal. A pessoa olhou para mim e disse, que bobagem. Põe uma calça jeans e sobe uma ladeira que está tranquila, as pessoas vão chover em cima de você. Então, assim, é sempre um olhar, né, do corpo. Essa última que machuca mais, que a gente viu doutora, acontecer, né? Sim. Porque a outra, eu não sei se é essa a sua opinião, porque pelo menos ainda, digamos assim, é aceitável, porque tudo bem, ele discriminou, mas ele não conhecia, né? Não conhecia. Ruim é quando a pessoa conhece e faz por maldade, né? E faz por maldade e te resume a um aspecto físico, né? Sim. E qual foi a reação do Dr. Mancini diante de tudo isso? Ó, por exemplo, quando eu saí vice do Tião, é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas me colocavam ali como se eu fosse um gato-angorá. Era um gato-angorá bonito, sabe? Um gato-angorá, uma coisa, né, peludinha, aquela coisa meio cor-de-rosa, saindo ali do lado do Tião. E eu olhava aquilo não tinha a ver com a minha história, entendeu? Podia ser até uma brincadeira. A gente sabe que muitas coisas são feitas pela brincadeira, mas o que isso quer dizer, né? Ou a história sempre da Suzy. Ah, parece uma Suzy e tal. Né? Pô, pelo amor de Deus, né? Não é por esse caminho. Eu acho que todas nós temos esse lado físico. Assim, eu quero ter o direito de pintar as minhas unhas do jeito que eu quiser pintar, eu quero ter o direito de usar a minha maquiagem e eu quero respeito pelas minhas falas e pela minha atuação e pela maneira como eu sou. À época, só reforçando o que a senhora falou, eu vi algumas reações assim, e por parte de mulheres, talvez invejosas, sei lá. Né? Mas olha, a Patricinha aí, ó. Eu acredito, talvez muito porque alguma coisa da nossa sociedade em geral, rotular as pessoas, né? Rotular, estigmatizar, colocar um formato. E é por isso que eu digo, a sociedade brasileira ela é plural, né? Claro. Ela é plural, a gente pode ser da maneira que quiser. Os rótulos têm causado muito ódio dentro do Brasil. Eu acho que essa pré-candidatura pelo mandato coletivo, ela já demonstra a nossa intenção de dizer, olha, não é ou, é junto e misturado, como a gente gosta de dizer, tá entendendo? Eu não tenho que fazer a opção, as opções existem, você vai fazer as suas, eu vou fazer as minhas, Santiago as dela, cada pessoa aqui do seu público faz as suas opções e a gente, pela política principalmente, a gente tem que ter essa visão do consenso. A política é uma ciência linda, ela é a arte da convivência entre os contrários. É isso. Ela existe para celebrar a paz e evitar a guerra nas sociedades. Não isso que a gente está vendo por aí. Não isso que a gente está vendo, ela fica rodando numa situação de ódio e não olha para quem ela tem que olhar, que é a população que está esperando. Ela está na expectativa de uma melhoria, ela precisa de auxílio para ir à frente. Né? A senhora tem explorado isso nesse período de pré-campanha? Na pré-campanha, a gente tem feito muitas reuniões para ouvir as pessoas, tem ouvido de diversas formas, seja num formato virtual, que garante também
uma segurança para a gente nessa questão da pandemia. A gente teve uns dias aí no Acre também com um aumento do número de casos, então a gente procura sempre resguardar isso, né? Tem ouvido as pessoas e traz também essa oitiva dos movimentos que tenham acumulado, né? No tempo do mandato também a gente ouviu muitas pessoas e ajudou muitas pessoas na formatação de planos, né, estratégicos, fossem para crianças e adolescentes. Nós deixamos planos decenais dentro do Acre, na questão da segurança alimentar, na questão da pessoa em situação de rua. Não eram projetos do gabinete da vice-governadora. São projetos que têm lei e precisam de orçamento, porque aí é a parte do executivo que entra, né, para fazer a política pública acontecer. Legal. Né? A Santiago representa um movimento importante. Muito. Desculpa a redundância. E qual a importância de tudo isso nessa caminhada de vocês, nessa luta, que também é dela, né? Fala, Santiago. Não, eu penso o seguinte, as mulheres, nós somos, a gente estava falando aqui, conversando antes de começar a entrevista, né, que nós somos a maioria da sociedade brasileira e somos a maioria do eleitorado, né? E as mulheres negras, em especial, nós somos a maioria, né, do percentual da população brasileira, total de mulheres, nós somos... Chefes de família também. A maioria, né? Essas mulheres são... quando a gente fala de sociedade, essas mulheres são as que compõem a base da pirâmide, né? Que vem de uma história de pobreza desde sempre, né? E que a gente sabe que para superar isso só tem uma forma, que é através do Estado brasileiro, né? E aí do Estado, quando eu falo do Estado, eu falo como um todo, eu falo, né? Pensar políticas que dê suporte para tirar a maioria dessa situação de pobreza. E a gente sabe que nos últimos 10 anos, essa situação tem se agravado cada vez mais, principalmente nos últimos tempos, e aí a gente precisa criar mecanismo que a gente consiga fazer a política de forma diferente, fazer uma política que realmente ela seja voltada para a maioria, né? Entendi. E aí, a nossa participação enquanto movimento negro no mandato coletivo, a gente traz essa discussão, né? Que é de ampliar essas possibilidades para que a gente possa não só atender do ponto de vista das coisas pessoais, isso é importante, por exemplo, é importante você pensar no programa de moradia, você pensar em ter todas as crianças na escola, em pensar em ter creche para as crianças, porque isso vai atender a maioria das mulheres que moram na periferia. Mas o nosso mandato coletivo também, a gente quer trazer essa mudança de pensamento, sabe? Que a gente tem todas as possibilidades da gente conviver de forma coletiva, né? E pensar também de forma coletiva na melhoria, no bem das pessoas. E eu acho que é isso que é importante para a gente se colocar à disposição para fazer com que as pessoas pensem, poxa, tem uma forma diferente de fazer política, não é só aquele tradicional. Porque a política brasileira, Muniz, a nossa estrutura, né, da política brasileira, ela não foi feita para garantir a participação de mulheres, de negros, de indígenas, de jovens. Não foi. A gente sabe que quando a gente olha para o parlamento, o que a gente vê? Não é que eu tenho algo contra os idosos, né? Até porque eu já estou chegando nessa idade, né? Mas é uma política envelhecida. Você só vê homens hétero, branco e envelhecido. Então, esse povo que pensa, né, que pensa a política de uma forma geral para a sociedade brasileira. Legal. E não atende. Né? E é isso que a gente quer, inovar na política nesse sentido, de pensar mais na coletividade. Foi um prazer recebê-lo aqui. Boa sorte nessa caminhada, obrigada. Tá bom?
Doutora Nazaré Araújo, também foi um prazer conversar com a senhora. Também. Boa sorte aí. Primeira vez em 3 anos e meio. Ainda bem que foi aqui. Volta por aqui. Que bom. Muito obrigado pela preferência. Muito grata a você. Legal. Sucesso, tá bom? Feliz também aí pela Boa sorte. parceria de vocês com a TV Cultura. Boa sorte. Obrigada. Nós vamos voltar aqui para falar do mandato. Com certeza. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o doutor Velber Lima, especialista em cardiologia, também pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Agora são 13 horas e 38 minutos em Rio Branco. Até já.